Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a Brasília. Sejam muito bem-vindos ao 9º E-Criativa, encontro da Rede Brasileira de Cidades Criativas. Hoje, Brasília se torna o palco onde o Brasil criativo se encontra, se reconhece e se fortalece. Aqui, reunimos quem transforma a cultura em desenvolvimento, turismo em experiência, economia em oportunidade e inovação em futuro. Este é o momento de construir novas estratégias, renovar alianças e acender ideias capazes de mover cidades inteiras. Cada representante aqui presente carrega a força ativa de uma cidade que cria, que inspira e que não espera o futuro acontecer, constrói ele. Que este encontro marque um passo decisivo rumo a uma rede mais integrada, mais colaborativa e mais estratégica. Porque quando a criatividade se junta, o Brasil avança. Bem-vindos ao 9º E-Criativa. Bem-vindos ao lugar onde confirmamos juntos o poder da criatividade para mover cidades. Iniciamos esta cerimônia apresentando e convidando as autoridades presentes para a composição da mesa. Convidamos os anfitriões, o senhor Fernando Brits, presidente do Instituto ACDF e anfitrião do encontro. Convidamos o senhor Marcos Moreira, presidente do Conselho do Design e diretor do encontro. Convidamos o senhor Franklin Martins, subsecretário de Turismo e ponto focal de Brasília. Convidamos o coordenador-geral da Rede Brasileira de Cidades Criativas da Unesco, o senhor Marcelo Barros. Convidamos a senhora Isabel de Paula, coordenadora de Cultura da Unesco Brasil. Convidamos a senhora Denise Bax, coordenadora da Rede Mundial de Cidades Criativas da Unesco Paris. Convidamos a senhora Maria Clara Nock, coordenadora geral da Comissão Nacional do Brasil para a Unesco. Convidamos a senhora Bárbara Rangel, coordenadora geral de Inovação, Inteligência e Estatística do Turismo do Ministério do Turismo.
Convidamos a senhora Ângela Baltazar, coordenadora de Inovação e Transformação de Destinos Turísticos do Ministério do Turismo. Convidamos a senhora Rafaela Herman, supervisora da Coordenação de Segmentos Turísticos da Embratur. Senhoras e senhores, neste momento, convidamos a todos para que se coloquem em posição de respeito para juntos acompanharmos a execução do Hino Nacional Brasileiro. Senhoras e senhores, podem ocupar seus lugares. Ainda em tempo, agradecemos a presença de todos que estão conosco. Também o senhor Bernardo Antunes, secretário executivo da Secretaria de Turismo do Distrito Federal. Neste momento, nós faremos uma breve apresentação do Instituto ACTF.
Fundada em 1957, a Associação Comercial do Distrito Federal, a CDF, é a entidade representativa de classes mais antiga do Distrito Federal e representa os anseios e pleitos dos setores produtivos e do povo do Distrito Federal. Ao longo de sua história, a CDF fundou e patrocinou a criação das principais entidades do Distrito Federal, tais como BRB, Fibra, Fecomércio, FAP, CDL, entre tantas ações realizadas por seus conselheiros nas áreas de política, educação, saúde, cultura e desenvolvimento econômico. Desde 15 de junho de 1998, a CDF viabiliza e ampara seus projetos e ações no Instituto ACDF. Senhoras e senhores, neste momento, portanto, acompanharemos o pronunciamento das autoridades, anfitriões aqui desta cerimônia. Portanto, convidamos para fazer uso da palavra o senhor Marcos Moreira, ele que é presidente do Conselho do Design e diretor do encontro. Muito boa tarde, eu cumprimento a mesa, presidente Brits, uma honra nós estarmos aqui, secretário, subsecretário Franklin Martins, Bernardo, aqui representando o secretário Cristiano Araújo, todos os demais representantes das cidades criativas brasileiras, nosso querido secretário de Turismo de Penedo, Jair Galvão, nós temos aqui Célia, secretária também de Santos, representação da Unesco Brasil e da Unesco França. Eu quero deixar uma mensagem de abertura desse nono É Criativa para nossa reflexão. Senhoras e senhores, a fé transforma o homem em território de Deus. E é justamente desse território humano, pulsante, vivo, que nasce a criatividade. Quando falamos em criatividade e em território criativo, não estamos falando apenas de locais, ideias ou de técnicas. Estamos falando de propósito. O propósito de identificar, dar oportunidades, de potencializar e de fomentar a marca de um território e de sua comunidade, revelando aquilo que ela tem de mais precioso, a sua originalidade e a sua identidade cultural. Criatividade não é privilégio, criatividade é raiz, é dar oportunidade ao mais simples, ao mais humilde, ao menor, é valorizar aquilo que nasce na mente, mas, sobretudo, aquilo que nasce no coração. É reconhecer o que surge da necessidade e permanece pelo prazer de existir, pelo prazer de ocupar espaço, de deixar um legado. Um território criativo é um território feito de pessoas. Pessoas que, em harmonia com a criação, liberam um poder divino, o poder de transformar. Esse poder faz das nossas comunidades, das nossas cidades e do nosso Brasil um dos povos mais criativos do mundo. E o nosso compromisso é claro: tirar os criativos da sombra, da invisibilidade, oferecer reconhecimento, dignidade, emprego e renda através daquilo que eles produzem de mais verdadeiro, o seu próprio talento. E é por isso que este projeto Brasília Hub Criativo, e que hoje, na abertura oficial do nono É Criativa, encontro da Rede Brasileira de Cidades Criativas, existe para dar luz aos criativos, para aproveitar a força geopolítica de Brasília e promover debates, gerar incômodos, despertar consciências entre governantes, gestores, assessores, representantes e, sobretudo, entre pessoas comuns, como nós. Porque existe um poder que todos nós carregamos, um poder gratuito, um poder profundamente divino, o poder de criar.
Que hoje e durante estes 4 dias, no Nono É Criativa, esse poder se manifeste, se expanda e alcance quem precisa ser visto. Agradecemos a presença de cada criativo que faz de cada comunidade um território pulsante e poderoso. Sejam todos bem-vindos. Agradecemos, portanto, ao pronunciamento do senhor Marcos Moreira, ele que é presidente do Conselho, o designer e diretor deste encontro. Senhoras e senhores, ouviremos neste momento o pronunciamento do senhor Fernando Brits, presidente do Instituto ACDF e anfitrião do encontro. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Gostaria de cumprimentar, antes de qualquer coisa, o nosso amigo Franklin Martins, que é subsecretário de Turismo e ponto focal de Brasília, que neste ato representa o nosso amigo Cristiano Araújo, que é considerado por nós um grande e dinâmico secretário de Estado do Turismo do Distrito Federal. Gostaria de cumprimentar também o nosso amigo Bernardo Antunes. Cadê o Bernardo? Foi atender o telefone. Foi atender o telefone. Bernardo Antunes, vamos deixar registrado que eu citei o nome dele aqui. Secretário Executivo da Secretaria de Turismo do Distrito Federal. Nós, aqui da Associação Comercial do Distrito Federal, agradecemos muito a ajuda, a confiança dedicada pela Secretaria de Turismo. Está voltando lá o Bernardo Antunes, eu já te citei aqui, viu, Bernardo? E, então, reconhecemos na gestão que vocês estão executando o grande esforço de projetar Brasília no Brasil e no cenário mundial, viu, Bernardo? Eu acho que essa talvez seja a principal virtude de vocês. Eu esqueci seu nome. A Vanessa também está lá à frente da secretaria e tem nos acompanhado em todas as nossas etapas aqui, trabalho junto com a secretaria. Gostaria de cumprimentar o nosso amigo Marcos Moreira, que é presidente do Conselho de Design e diretor deste encontro, como também todos os seus componentes, conselheiros do Conselho, que de forma dinâmica vem projetando a CDF no Brasil e agora internacionalmente, né, Marcos? Cumprimentar a coordenadora geral. Desculpe. Cumprimentar o Marcelo Barros, coordenador geral da Rede Brasileira de Cidades Criativas da Unesco. Cumprimentar a Carla Maria Pimentel, prefeita da cidade de Conde da Paraíba. Cumprimentar a Marlova Noleto, diretora da Unesco no Brasil. Cumprimentar a Isabel de Paula, coordenadora de Cultura da Unesco no Brasil. E, em especial aqui, a nossa amiga, a partir de agora, Denise Bax, que é coordenadora da Rede Mundial de Cidades Criativas da Unesco, que veio de Paris para este encontro. Cumprimentar a Tatiana, coordenadora de Comissão Nacional do Brasil para a Unesco no Ministério das Relações Exteriores, a Bárbara Rangel, coordenadora geral de Inovação, Inteligência e Estatísticas do Turismo no Ministério do Turismo, a Ângela Baltazar, coordenadora de Inovação e Transformação de Destinos Turísticos do Ministério do Turismo, a Andréa Guimarães, diretora de Desenvolvimento e Economia Criativa do Ministério de Cultura, a Rafaela Herman, supervisora de
coordenação de segmentos turísticos da Embratur, a Liana Alagemovitz, nossa vice-presidente, que nos deu um trabalho extraordinário que ela tem feito aqui pela Associação Comercial, em especial um esforço muito grande para a realização deste encontro. Agradecer a presença dos nossos ilustres convidados e começo aqui o meu discurso, que será breve. Caríssimos amigos, gostaria de trazer aqui um pouco da nossa história. Nosso sistema, associações comerciais, já conta com mais de 1000 anos de existência. As associações comerciais surgiram na Idade Média com a incumbência de construir as praças de comércio, aproximar os produtores aos compradores, os exportadores aos importadores, documentar as operações, arrecadar impostos e prestar contas aos governos. Com a abertura dos portos do Brasil às nações amigas, em 1808, o imperador Dom João VI incumbiu Dom Marcos de Noronha e Barro, 8º conde dos Arcos, a fundar e construir a primeira associação comercial do Brasil na Bahia, funcionando nos moldes das associações comerciais de São Paulo, de Lisboa e do Porto. Em 1912, o barão de Ibiraucaí, presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, fundou a Federação das Associações Comerciais do Brasil, que em 1963 passou a chamar-se CACB, Confederação das Associações Comerciais do Brasil, contando hoje com uma rede com mais de 2.300 associações comerciais espalhadas pelos principais municípios de todo o Brasil. Em 1957, 3 anos antes da fundação de Brasília, o presidente Juscelino Kubitschek incumbiu o Dr. Antônio de Paula Pontes, à época diretor do Banco da Lavoura de Minas Gerais, a fundação da Associação Comercial do Distrito Federal, a primeira entidade representativa de classes do Distrito Federal. Para amparar as suas atividades, a Associação Comercial do Distrito Federal está estruturada hoje com 25 conselhos setoriais que se dedicam à formação e capacitação das empresas e a determinar a cultura do empreendedorismo em todas as áreas do setor produtivo do Distrito Federal. Cientes da relevante importância da preservação dos melhores valores culturais e, em especial, o desenvolvimento intelectual da nossa sociedade, vetores da melhor qualidade de vida do nosso povo, a Associação Comercial do Distrito Federal criou o Conselho de Design, brilhantemente presidido pelo presidente Marcos Moreira, que lidera uma diretoria com pessoas reconhecidas por seus trabalhos e dedicação ao design, à arte e cultura em vários estados do Brasil e em alguns países do mundo. O Conselho de Design da CDF se dedica a manter o melhor do comportamento e do conhecimento, onde se inserem as manifestações que cultivam o melhor do padrão ético e estético, contribuindo para formatar o legado do conhecimento da nossa sociedade, onde se inserem as boas influências que moldam a qualidade de vida do nosso povo. A realização deste 9º encontro das cidades criativas é um marco importante para Brasília, que se consolida entre as melhores cidades do mundo. Temos o privilégio de viver em Brasília, onde desfrutamos do design fixo, representado pelas obras arquitetônicas e requintadas obras de design criativo emolduradas pelo design móvel da deslumbrante natureza que nos apresenta incríveis cenários do nascer ao pôr do sol de todos os dias. Gostaria de agradecer ao Marcos Moreira e aos diretores do Conselho de Design da Associação Comercial do DF por sua clara disposição de virem colaborar com a Associação Comercial do Distrito Federal nesta grande e nobre missão. E agradecer aqui à Secretaria de Turismo, nos seus representantes que aqui estão, Bernardo e Franklin, e a Vanessa, pela confiança em nós depositada, e desejar a todos uma boa tarde
e a todos que nos prestigiam nessa tarde de tão grande significado para o Distrito Federal e para o Brasil, o nosso agradecimento. Muito obrigado a todos. Agradecemos, portanto, ao pronunciamento do presidente do Instituto ACDF, anfitrião do encontro, o senhor Fernando Brites. Nosso muito obrigado. Senhoras e senhores, neste momento acompanharemos o pronunciamento do senhor Marcelo Barros, coordenador geral da Rede Brasileira de Cidades Criativas da Unesco. Boa tarde a todos. Antes de tudo, eu queria transformar esse momento de boas-vindas num agradecimento à equipe, a toda a equipe da cidade anfitriã Brasília, pelo esforço que eu tenho acompanhado nos últimos meses de preparação de uma programação extremamente inspiradora. É o adjetivo que eu tenho no momento. Mas eu gostaria também de fazer um agradecimento muito especial a Madame Denise Bax, que, além de ser uma pessoa extremamente respeitada e de com alta responsabilidade em nível mundial, assumindo a coordenação da plataforma de cidades criativas da Unesco, também é uma pessoa de extrema generosidade. E eu sou testemunha disso pelo pouco tempo que eu a conheço, 3 anos e meio, mais ou menos. Eu pude testemunhar sua generosidade na dedicação, nos projetos da rede, na integração das sub-redes no mundo todo, e, por essa razão, nós ousamos convidá-la para estar aqui, diante de uma agenda extremamente difícil dela, mas ela generosamente veio estar aqui conosco para nos inspirar. Minhas palavras são breves, porque elas transmitem um aprendizado que eu tive de 2022 para cá. Campina Grande, que é a minha cidade criativa da Unesco nas artes midiáticas, entrou na rede mundial em novembro de 2021, estamos completando agora 4 anos de cidade-membro da rede, e eu tive o privilégio de ter a primeira experiência com a rede mundial e com a rede brasileira de cidades criativas em Santos, quando fomos acolhidos também generosamente, de uma maneira extremamente afetuosa, por Célia, que organizou, com o apoio da Unesco e de vários parceiros locais, a Conferência Mundial no Brasil, em 2022. Então, logo em seguida, eu fui convidado pelos amigos que já faziam parte da rede para uma função que eu não gosto muito do nome, mas as pessoas gostam de me chamar de coordenador da rede. Eu não me sinto coordenador dessa rede, até porque essa rede ela tem uma capacidade muito grande de autogovernança, que precisa melhorar muito, mas já tem uma capacidade, pelo afeto das pessoas que se envolvem nessa coordenação. Eu prefiro dizer que eu sou o que eu me sinto. Eu sou uma pessoa animadora dessa rede, eu sou um inspirador dessa rede. Isso aí eu não tenho dúvidas em assumir essa responsabilidade e me exponho como inspirador e animador para que eu seja cobrado, né? Sem o menor receio, tranquilamente, podem me cobrar, porque essa é a minha natureza humana e que eu trago para esse ambiente, né, de rede de cidades criativas da Unesco no Brasil. Quem sabe, oxalá, um dia ajudar também a Unesco mundial, não é? Com essa minha vontade, esse meu afeto por essa rede. Mas eu queria dizer 2 palavrinhas para vocês, rápidas e bem pragmáticas. Nesses 11 anos de vida da RBCC, a Rede Brasileira de Cidades Criativas, as pessoas foram se organizando, se esforçando, umas mais do que outras,
mas nós conseguimos construir alguns legados importantes, não é? Que foram registrados, são aprendizados das cidades, que foram experiências exitosas, algumas não tão exitosas, mas que geraram também aprendizados com os erros. Esses aprendizados têm sido organizados e registrados em cada encontro como esse, nos 8 encontros anteriores que já ocorreram. Tive o privilégio de participar e ajudar a organizar os últimos 5 encontros, né, contando com esse, em Campina Grande, Recife, Penedo, aliás, primeiro lá em Santos, né, e agora Brasília. Então, nesses eventos, nós temos construído um legado. Se vocês devem lembrar, nós temos Carta de Fortaleza, Carta de Tantos, Manifesto, faremos um outro agora. Todos esses, fizemos um manual de boas práticas no ano passado, com um esforço bem concentrado de um grupo de trabalho que passou meses discutindo, não é? Contribuições essenciais para criar um manual de boas práticas das cidades e dos territórios criativos do Brasil. Estamos construindo uma estrutura digital da rede, ou seja, uma estrutura que tem uma plataforma digital, uma plataforma física e uma plataforma social para servir de estrada, de caminho para que essa rede cresça, se desenvolva e, sobretudo, provoque os impactos que o nosso amigo Marcos mencionou agora há pouco, de inclusão, de transformação social, econômica, com cuidado com o meio ambiente, sobretudo de inclusão. Então, essas 3 plataformas estão sendo construídas a 40, 50 mãos, cada um tem um papel estratégico na construção dessas plataformas. Vamos trabalhar mais sobre elas nesses 4 dias. Temos construído também uma plataforma, digamos assim, de modelos sementes de negócios colaborativos, para que as cidades e os territórios brasileiros possam somar suas competências, suas capacidades autônomas para criar uma capacidade integrada nacional de provocar essas transformações. Não é? Essa capacidade ela tem que se manifestar em negócios colaborativos de economia criativa, em nível de rede, além, claro, dos negócios de impacto dos empreendedores e artistas em todas as cidades e territórios em todo o Brasil, ou, pelo menos, nas cidades criativas, que já têm uma responsabilidade explícita e documentada nos seus dossiês de candidatura perante a Unesco, mas também uma responsabilidade explícita determinada pela missão da rede, que é outro legado importantíssimo. Nós conseguimos construir um ideal, não é, de objetivo, de sentido de existência da rede, que é o de apoiar, ajudar todas as cidades e territórios criativos a construírem seu ecossistema de inovação na economia criativa de forma saudável, inclusiva, a partir da experiência e, sobretudo, do exemplo de cada cidade, que influencia os territórios, os clusters, os aglomerados, os habitats de desenvolvimento sustentável e inclusivo a partir da economia criativa. Então, isso é um legado fundamental que nós temos. Isso tudo está registrado, está documentado, não necessariamente transformado em prática. Nós sabemos disso porque, durante esse período, nós também aprendemos que temos fragilidades. Em termos de cidades, perante seus compromissos com a Unesco e com as sociedades, suas comunidades, é normal. Também fragilidades em termos de trabalho em grupo, trabalho de equipe, nessa ação dessa força nacional de inspiração e de geração de negócios da economia criativa. E é por isso que nós estamos aqui, para celebrar, compartilhar as experiências exitosas,
e os aprendizados com as experiências não tão exitosas, mas, sobretudo, para planejar ações colaborativas, estruturas de apoio a essas ações colaborativas. E isso nós temos calendários, nós temos um modelo de trabalho colaborativo que tem datas. Não é? Nós temos 2 eventos no ano, entre cada evento nós temos uma agenda intensa de trabalho com metas a serem atingidas. Não é? Nós vamos trabalhar sobre isso, sobre essa agenda, já pensando no próximo evento, que eu já quero agradecer aqui, a cumplicidade de nosso amigo Marcos Rocha, ponto focal, de Florianópolis, cidade criativa da gastronomia, que participou da preparação desse evento, colaborando com a equipe de Brasília, já na perspectiva de fazer um outro evento em Florianópolis no ano que vem, numa data que ele vai nos dizer amanhã, já com um nível avançado de maturidade. Aliás, isso é outro legado do nosso trabalho em grupo, é que nós conseguimos desenvolver modelos ainda não tão perfeitos e tão testados de maturidade. Maturidade de cidade criativa, maturidade de território criativo, maturidade de empreendedor criativo. Esses modelos estão sendo implantados na nossa estrutura digital para que possam ser usados e testados cada vez mais pelas cidades criativas, mas também pelos territórios influenciados por elas em cada ambiente, em cada habitat potencial de inovação da economia criativa. Para ser mais pragmático, para concluir, eu preparei, com a ajuda da equipe de Brasília, com a ajuda da equipe de Florianópolis, uma ferramenta de trabalho colaborativo que nós vamos usar durante esses dias. Muito simples, só precisa do celular, da memória e do coração, para construir em modo assíncrono, durante esses 3 dias de trabalho que teremos a partir de amanhã, e também em modo síncrono, em 2 momentos que nós teremos, na quinta-feira à tarde, uma oficina de ativação empreendedora da rede, e na sexta-feira de manhã, quando nós teremos uma reunião deliberativa, nossa assembleia semestral presencial da rede. Então, nesses momentos, vocês vão ter, com a ajuda dessa ferramenta que nós construímos juntos, um estímulo, e aí eu entro como pessoa e me comprometo, mais uma vez, eu sou um inspirador, um animador, um provocador dessa colaboração. Não consigo enxergar essa rede existente se eu não conseguir ver a colaboração. Para mim, ela só existe enquanto existir colaboração entre as cidades e entre os territórios vizinhos. Portanto, o meu recado é um recado de boas-vindas, de agradecimento às pessoas que estão aqui representando todos os atores parceiros, mas também um recado de convite ao trabalho. Contem comigo, não como coordenador, mas como inspirador e animador. Obrigado, desejo um evento extremamente transformador. Senhoras e senhores, portanto, as palavras do senhor Marcelo Barros, coordenador geral da Rede Brasileira de Cidades Criativas da Unesco. Neste momento, ouviremos o pronunciamento da senhora Bárbara Rangel, ela que é coordenadora geral de Inovação, Inteligência e Estatísticas do Turismo do Ministério do Turismo. Não ligou, não. Boa tarde. É um prazer estar aqui hoje. O Ministério do Turismo agradece muito ter sido convidado para esse evento, porque a gente acha que a criatividade funciona melhor quando a gente une forças, quando a gente une talentos. E eu acho que tem alguns anos que a gente tem tentado trabalhar juntos, em alguns momentos mais acertadamente, em outros menos. E eu gostei quando o Marcos falou, né, que esse trabalho todo ele tem que incomodar, ele tem que nos fazer crescer, e eu acho que é isso. A semente
para germinar, ela vai passar por um incômodo. A lagarta, para virar borboleta, ela vai passar por um incômodo. Então, está aqui, podendo estar junto da Maria Clara, da Isabel, do Franklin, do querido presidente Fernando, da Denise, da minha colega de ministério, Ângela, da Rafaela, do Marcelo, que está representando toda essa rede, mas está junto dessa cidade, com o Jair, com a Célie, com o Marcos, com todo mundo. Eu acho isso fantástico e eu acho que a gente vai conseguir transformar ainda mais a economia criativa no Brasil. Tenho muito orgulho sempre de citar que o Brasil é o terceiro país, we are the third country with more cities in the network. Então, eu acho que a gente vai crescer ainda mais. A gente vai passar a Itália. Passaremos, né, segundo país. Acho difícil passar a China, que tem um número muito maior de cidades. Mas eu acho que essa criatividade que está no nosso sangue, no sangue de todo brasileiro, isso vai além e isso vai ser compreendido e reconhecido mundialmente. Então, eu agradeço mais uma vez essa oportunidade e desejo um ótimo trabalho a todos. Boa tarde. Senhoras e senhores, portanto, pronunciamento da senhora Bárbara Rangel. E, neste momento, ouviremos o pronunciamento da senhora Rafaela Herman, supervisora da Coordenação de Segmentos Turísticos da Embratur. Acho que agora todos me ouvem. Bom, então, muito boa tarde a todos e a todas. Em nome da Embratur, também queria colocar que é uma honra e uma satisfação poder estar num evento que celebra a economia criativa em suas múltiplas facetas. Queria saudar, então, toda a mesa, as autoridades presentes, nossos parceiros e amigos que estão aqui. É muito bom ver tantos gestores e criativos engajados, com verdadeira paixão pelo que fazem. É muito bonito ver esse movimento. E pela Agência, né, Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, nós estamos celebrando um marco histórico de 8 milhões de turistas internacionais que estão vindo ao nosso país. Então, em novembro, já estamos com esse marco. E a economia criativa é um marco fundamental, né? É parte fundamental desse processo de desenvolvimento da atividade turística. Não tem como a gente dissociar a nossa cultura, que, como a Bárbara colocou, é um dos nossos principais ativos, é o que traz, né, as pessoas que visitam o Brasil. O povo brasileiro e a nossa cultura, a nossa arte são os nossos trunfos, e esse marco é um resultado de todos nós, desse trabalho, da estratégia que vocês têm desempenhado em cada uma das cidades criativas, que também tem um papel vital, né, nesse papel, hoje falando enquanto a promoção internacional do turismo. Então, sem mais delongas, também queria desejar um excelente evento a todos, que tenham todos, né, uma rede de colaboração com muitos resultados profícuos, e contem conosco da Embratur. Obrigada, parabéns a todos os envolvidos. Senhoras e senhores, portanto, o pronunciamento da senhora Rafaela Herman. Neste momento, ouviremos o pronunciamento da senhora Maria Clara Nock, coordenadora geral da Comissão Nacional do Brasil para a Unesco. Boa tarde a todos e todas. É uma grande satisfação estar aqui compartilhando essa abertura desse encontro com todos os senhores. A gente considera que esse não é apenas um encontro de representantes municipais, mas de ideias, de planos, iniciativas, de projetos inovadores que demonstram o engajamento e a força da criatividade brasileira, refletidos nos 15 municípios do nosso país que integram a rede de cidades criativas da Unesco, e em tantos outros que estão empenhados em participar dessa comunidade. São cidades que refletem a versatilidade da nossa cultura, a expansão da nossa economia criativa e o potencial da nossa capacidade de inovar. O nosso território abriga variadas expressões culturais, e sua riqueza e diversidade são fatores de destaque da presença do Brasil na rede de cidades criativas da Unesco. Afinal, somos representados na rede por municípios brasileiros de todas as regiões, de diversas áreas criativas, municípios que refletem a valorização do trabalho de artistas nacionais e a importância atribuída
pelo governo do Brasil aos mais diferentes sabores, formas, ritmos, letras e imagens que contam a história do nosso país. São elementos que merecem ser valorizados por serem vitais para a cultura, para a economia e para a sociedade brasileiras. As nossas cidades criativas demonstram de forma exemplar que a cultura e a inovação podem ser importantes aliadas do desenvolvimento econômico e da inclusão social. A promoção do turismo sustentável, a valorização do trabalho de artesãos, artistas e empreendedores e a utilização do patrimônio cultural como recurso estratégico posicionam nossas cidades entre as maiores referências do uso da criatividade como motor da transformação. As cidades criativas brasileiras nos ensinam que a cultura não é apenas um legado, mas uma força ativa para o futuro da economia moderna e resiliente. No âmbito da Comissão Nacional do Brasil, ao analisar as iniciativas propostas pelos municípios que desejam integrar a rede de cidades criativas da Unesco, nós observamos que a preservação do patrimônio material e imaterial, a gestão sustentável dos recursos naturais e o incentivo à inovação são pilares que orientam as ações das nossas cidades. A participação do Brasil na rede de cidades criativas da Unesco demonstra não apenas a riqueza cultural do nosso país, mas também o potencial de ampliarmos essa representação. Cada município brasileiro que se integra à rede contribui para a difusão da nossa cultura, para o fortalecimento de parcerias regionais e internacionais e para o reconhecimento do setor criativo como vetor essencial para o desenvolvimento social e econômico do nosso país. Então, esse encontro nacional é uma valiosa oportunidade de diálogo, de troca de experiências e de construção colaborativa de projetos inovadores. Ele demonstra o compromisso do Brasil com o multilateralismo e com a cooperação internacional em favor do fortalecimento dessa rede que é tão importante para o nosso país. A Comissão Nacional do Brasil para a Unesco acredita na importância dessa cooperação e está disposta a apoiar os municípios em suas trajetórias de reconhecimento e consolidação no âmbito da Unesco. Desejo a todos um excelente e produtivo encontro. Eu tenho certeza que essa será uma grande oportunidade de estabelecer novas parcerias, de construir novas pontes e de acolher aqueles que estão empenhados em participar da rede de cidades criativas da Unesco. Muito obrigada. Agradecemos, portanto, o pronunciamento da senhora Maria Clara Nock. Senhoras e senhores, ouviremos neste momento o pronunciamento da senhora Isabel de Paula, ela que é coordenadora de cultura da Unesco Brasil. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. Eu queria cumprimentar aqui todos os amigos, parceiros, colegas que estão presentes aqui na mesa. A Maria Clara, que está saindo, mas que faz parte da Comissão Nacional da Unesco aqui no Brasil, que nos dá um grande apoio nos processos de candidatura das cidades criativas que passam pelo Ministério das Relações Exteriores, né? O presidente da Associação Comercial, Fernando Brits, o Franklin, da Secretaria de Turismo, secretário adjunto, Marcelo Barros, né, da coordenação, né, da Rede Brasileira de Cidades Criativas, as nossas parceiras, Bárbara, a Ângela e a Rafaela também da Embratur, todos trabalhamos assim muito juntos, né, pelo sucesso das cidades criativas, das cidades patrimônio mundial, então estamos sempre dialogando muito. E queria fazer uma saudação muito especial para minha colega, Denise Bax, que está à frente do secretariado da Rede de Cidades Criativas da Unesco e que toca uma agenda pesada, né, lá em Paris, mas também muito gratificante, eu imagino, porque é um trabalho muito bonito e de articulação e de estímulo para que as cidades cada vez mais contribuam para o desenvolvimento sustentável, né? As cidades criativas brasileiras eu acompanho desde o início, né? E eu fiquei muito feliz, eu queria cumprimentar o Marcos Moreira, especialmente, porque eu acho que esse encontro
está mostrando assim uma organização que eu não tinha visto ainda. Eu acho que está muito interessante a forma inovadora, né, de trabalho desse 9º encontro. E queria dizer também, aqui em nome da nossa diretora da Unesco no Brasil, a senhora Marlova Noleto, que não pôde estar aqui, mas amanhã de manhã estará no Ministério do Turismo, na abertura que acontecerá lá às 9 da manhã, que é uma grande alegria nós podermos estar participando aqui em Brasília, que, além de cidade criativa do design, é uma cidade reconhecida como patrimônio mundial, né? Que tem aí o título do design, assim, até na sua concepção maior, né? É uma cidade que é um puro desenho, né? A arte de grandes gênios aí da arquitetura, das artes, da cultura. E é muito importante, eu queria destacar aqui esse trabalho colaborativo das cidades brasileiras. Pela experiência que nós temos com o próprio Ministério do Turismo, nós temos um projeto de cooperação técnica internacional entre a Unesco e o Ministério do Turismo, que foi desenvolvido, né, Bárbara, assim, com grande esforço, exatamente para ajudar a promover as duas redes da Unesco aqui no Brasil, né? A rede de cidades do patrimônio mundial e também as cidades criativas, de forma a ajudar a fomentar a economia criativa. E a gente sente que, quando se trabalha em articulação, né, em colaboração, em cooperação, tem mais chances de se fortalecer a rede de cidades por meio das políticas públicas, né? Então, esse é um exemplo do Ministério do Turismo com a Unesco, mas você tem o Ministério da Cultura e vários atores nacionais que, se instados por um grupo fortalecido, coeso, pode gerar muito desenvolvimento. Eu sinto que as cidades criativas podem ser mais priorizadas na definição de políticas públicas e na destinação de recursos do governo federal e dos governos, né? Então, porque eu trabalho com isso, com cooperação técnica aqui no Brasil. E, assim, eu daria um exemplo, né? E eu fico muito feliz, Denise, que aqui no Brasil a gente tem a Rede Brasileira e a gente de Cidades Criativas e a gente tem a Organização das Cidades Brasileiras Patrimônio Mundial, que vai fazer, na semana que vem, no Rio de Janeiro, o 12º encontro. E é uma organização que conseguiu muita coisa boa para a rede. Muita coisa boa. Conseguiu um decreto presidencial definindo que as cidades patrimônio mundial são prioridade nas políticas de turismo. Conseguiu que o Ministério do Turismo fizesse, por meio de, Bárbara, uma portaria definindo a política de promoção de desenvolvimento e de apoio às cidades brasileiras patrimônio mundial. Foram obtidos recursos com o BNDES para fazer os centros de interpretação de todos os sítios brasileiros de patrimônio cultural, inicialmente. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar junto, como a Bárbara falou também ali, né, todo mundo junto e coeso, para que as cidades criativas brasileiras tenham cada vez mais apoio, força e possam desenvolver essa agenda que não só promove novas oportunidades de trabalho, de renda. A gente viu o estudo da Firjan aqui no Brasil, que o produto criativo corresponde a 3,59% do produto interno bruto do Brasil. É muita coisa, né? Tem um impacto muito grande em termos também de melhores condições de vida nas cidades. E eu queria também fazer um alerta, né, para um assunto, né, Denise, que a gente está trabalhando muito, que é a questão das mudanças climáticas, né? Como as cidades criativas também podem contribuir, que são os ambientes das cidades, e com a cultura, que é uma economia limpa, que pode ajudar muito em inovações para essa questão do enfrentamento, da mitigação das mudanças climáticas. Mas, bom, gente, eu queria desejar assim, um excelente encontro para todos.
Acho que vai ser muito produtivo estar aqui 4 dias, né, até sexta-feira, juntos, nessa cidade linda. Sejam muito bem-vindos. E vamos ouvir a querida Denise, que com certeza tem muito mais para nos falar aqui em nome da Unesco. Muito obrigada. Senhoras e senhores, portanto, pronunciamento da senhora Isabel de Paula, coordenadora de Cultura da Unesco Brasil. E, neste momento, acompanharemos o pronunciamento da senhora Denise Bax, coordenadora da Rede Mundial de Cidades Criativas da Unesco Paris. Aqui? Ok. Boa tarde a todas e todos. Dear representatives of UNESCO Creative Cities, distinguished guests, ladies and gentlemen, dear President and dear representatives from AFCD, querida Isabel, dear representatives of diverse ministries, ladies and gentlemen, queridos amigos, I would like to begin by expressing my sincere gratitude to the city of Brasilia for its warm welcome and kind invitation. Olá, eu gostaria de, primeiro reconheço a presença de todos vocês. Eu não vou conseguir repetir todos os representativos da Unesco e pessoas da mesa com quem ela falou, mas depois disso ela falou, senhoras e senhores, queria agradecer primeiramente a bonita cidade de Brasília por me receber aqui. It is a pleasure to join you today as the Secretary of the UNESCO Creative Cities Network, UCCN, at this 9th edition of eCreativa. É um prazer estar aqui com vocês, representando a Unesco nesse 9º encontro eCreativa das cidades criativas. By bringing together all Brazilian UNESCO Creative Cities, this event plays a pivotal role in reinforcing regional and national cultural cooperation. Todas essas cidades brasileiras possuem um papel central a unir também essas ações sobre as cidades criativas. It reaffirms the commitment of your cities to advancing cultural innovation, creative economy, tourism, sustainable development and urban. Isso se refere aos esforços que a cidade de vocês tem feito em relação, vamos ver se eu lembro, turismo, a economia criativa, can you repeat just the last? A sustentabilidade, desenvolvimento também no nível urbano. E um desenvolvimento no nível urbano. As you said, Brazil is one of the countries with the highest numbers of member cities in the network, counting 15 in total. Como vocês disseram, vocês são um país que possui um dos maiores números de de cidades dentro da rede, contando com 15 cidades aqui no Brasil. Indeed, we are particularly pleased to congratulate São Paulo on its recent designation as a creative city of film, and we warmly welcome it into our growing creative family. Queria dar um agradecimento especial para a cidade de São Paulo, que se tornou também, além de uma cidade criativa, uma cidade referente aos filmes, referência para os filmes. The UCCN Secretariat is proud of its long-standing relationship with Brazil, exemplified by the successful organization of the 14th UCCN Annual Conference hosted in Santos in 2022. Queria agradecer novamente também essa colaboração que tem acontecido com o Brasil, exemplificada por um evento que aconteceu na cidade de Santos, o 14º evento, que eu não entendi o nome, porém... It was there that the Brazilian creative cities adopted
the Santos Charter, giving formal structure to this national network. E foi lá que foi adotada a Carta de Santos, que deu uma maior visibilidade a essas ações. Since then, Brazilian member cities have continued to develop synergies, share expertise, and work together to unlock the full potential of their cultural and creative assets. E desde então, as cidades brasileiras todas têm trabalhado junto para conseguir cultivar melhor essas ações para um acesso à economia criativa e às outras atividades das cidades criativas. I trust that this edition of eCreativa will further pave the way for even more thematic collaboration, both within the country and across the network. Eu acredito que através do evento da eCreativa a gente conseguirá promover mais conexões e outras ações e avanços, não só nacionalmente, mas internacionalmente também. As the previous speaker said, I look forward to the constructive dialogue and inspiring exchanges that will unfold in the coming days. Obrigada. Como o nosso palestrante anterior estava comentando, eu estou animada também para que a gente possa fazer diferentes trocas e continuar com as atividades. Senhoras e senhores, portanto, o pronunciamento da senhora Denise Bax, coordenadora da Rede Mundial de Cidades Criativas da Unesco Paris. E neste momento acompanharemos o pronunciamento do senhor Franklin Martins, subsecretário de Turismo e ponto focal de Brasília. Obrigado. Em nome do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, da vice-governadora Celina Leão e do nosso secretário de Turismo, Cristiano Araújo, cumprimento todo o dispositivo, em especial saúdo a senhora Denise Bax, coordenadora da Rede Mundial de Cidades Criativas da Unesco, por meio de quem estendo meus cumprimentos a todas as mulheres presentes. E, senhora Denise, muito obrigado por ter aceitado esse convite. A senhora honra muito essas pessoas que estão aqui, que são os pontos focais das cidades criativas do Brasil e que trabalham muito para manter a economia criativa sempre viva no nosso país. Meu amigo presidente Fernando Brits, é uma honra utilizar essa tribuna, palco de tantas e grandes histórias para a nossa capital e nosso país. É uma grande satisfação receber em Brasília os representantes das cidades que integram a Rede Brasileira de Cidades Criativas da Unesco. Para nós, esse momento tem um significado especial, pois reforça a importância de Brasília como um território criativo, inovador e culturalmente vibrante. Nossa capital tem a honra de sediar o 9º encontro que nós chamamos carinhosamente RBCC, Rede Brasileira de Cidades Criativas da Unesco, um evento que reúne diferentes expressões, saberes e vocações criativas do nosso país. Reconhecida pela Unesco como Cidade Criativa do Design em 2017, Brasília reafirma, com esse encontro, seu papel como centro estratégico de inovação, turismo e economia criativa. O design sempre fez parte da essência da nossa capital, na maneira como a cidade foi pensada, construída e é vivida. A presença dos senhores e senhoras fortalece essa trajetória. Contudo, é fundamental destacar o papel essencial das instituições aqui representadas, como o Ministério do Turismo, Ministério da Cultura e Economia Criativa, Ministério das Relações Exteriores, Embratur, Unesco Brasil e Unesco Mundial. A participação ativa desses órgãos é decisiva para ampliar a capacidade de articulação, financiamento, cooperação internacional e fortalecimento das políticas que dão sustentação às cidades criativas.
O diálogo entre governo federal, organismos internacionais e municípios é o que possibilita construir políticas públicas mais consistentes, promover integração entre territórios e transformar a criatividade em desenvolvimento social, cultural e econômico. É desse diálogo que surgem pontes, oportunidades, reconhecimento global, iniciativas que mudam realidades locais. Hoje, 11 anos depois, a gente pode dizer que as cidades criativas criaram um amadurecimento muito grande. E nós estamos preparados, principalmente vocês, mulheres fortes do governo federal, nós estamos preparados para ajudá-los a transformar o Brasil na grande potência criativa do mundo. Receber esse encontro coloca Brasília em posição de destaque, amplia nossa visibilidade no cenário internacional e reafirma o nosso compromisso com uma cidade que utiliza a criatividade como vetor de desenvolvimento humano e urbano. A Unesco, com seu papel fundamental na promoção da cooperação internacional, na certificação de boas práticas e na valorização da cultura como instrumento de transformação, tem sido uma parceira extraordinária. Por meio dessa rede, ampliamos o diálogo entre instituições, compartilhamos experiências e construímos conexões que geram impacto real nos territórios. Este encontro representa uma oportunidade única para trocarmos experiências, promovermos políticas públicas integradas e reforçarmos a importância da cultura, do design, da sustentabilidade, da inovação e do turismo como motores de desenvolvimento. Brasília vive hoje um momento de expansão turística, consolidando-se nos segmentos de negócios, cívicos, cultural e criativo. A realização da 9ª Criativa fortalece esse posicionamento e nos estimula a abrir ainda mais as portas para a cooperação institucional e para novas perspectivas que surgirão a partir dessa semana de trabalho. E nós vamos trabalhar muito, mas é o que nós gostamos de fazer, né? No Brasil, somos cerca de 5.500 municípios e apenas 15 integram a rede Cidades Criativa. Isso, gente, representa 0,27% do total. Um número que demonstra o quanto ainda podemos avançar, especialmente um país onde a economia criativa é um dos grandes motores de desenvolvimento humano e social. O nosso governador, Ibanez Rocha, determinou a criação de um grupo de trabalho de responsabilidade sustentável, que produziu um relatório local voluntário de implementação da Agenda 2030 no GDF, contribuindo com os ODS 13 de ação climática, 11 de cidades sustentáveis e 17 de parcerias. Esse esforço fortalece a transparência e o protagonismo do Distrito Federal em políticas de descarbonização e educação climática. Em alinhamento com essa diretriz, este evento, meu presidente, meu grande coordenador, contará com a calculadora de emissões de carbono, que permitirá estimar de forma prática e pedagógica o impacto ambiental de todas as nossas atividades. Esta ferramenta oferece orientações para redução, compensação e neutralização das emissões, garantindo que tenhamos um evento verdadeiramente sustentável. Aqui nós falamos, nós vivemos e nós praticamos, né? Gente, discutir e encontrar soluções para o avanço da economia criativa com sustentabilidade, inovação e valorização da pessoa humana é o nosso grande desafio. Que esse encontro seja produtivo, inspirador e transformador para as 15 cidades brasileiras que compõem a rede de cidades criativas da Unesco. Que, em conjunto com o governo federal e com a Unesco, possamos levar a cultura da economia criativa para todo o país, fazendo que de cada cidade, dessas 15 cidades, seja um polo irradiador de desenvolvimento, identidade e dignidade humana. Sejam todos muito, 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 muito bem-vindos. E sintam-se em casa.
esta é a capital do nosso país, esta é a capital de todos os brasileiros, feita e toda a sua existência só é possível para vocês e por causa de vocês. Muito obrigado, gente. Nosso muito obrigado, portanto, ao pronunciamento do subsecretário de Turismo e ponto focal de Brasília, o senhor Franklin Martins. E neste momento, caminhando para o encerramento, mas antes, nós convidamos o nosso querido Marcos Moreira para que possa fazer uma explanação a todas as senhoras e senhores. Pessoal, eu quero aqui mencionar aquele que fala o tempo todo, mas que nunca é anunciado, né? Eu queria que a gente desse um aplauso aqui para o nosso querido locutor Rodrigo Lima. Obrigado, Rodrigo. E eu queria agora, presidente Brits, que o senhor e o Franklin permanecessem, ficassem de pé, por gentileza. Nós queremos aqui, senhores e senhoras, oficializar a doação da calculadora de gases de efeito estufa. É uma doação, presidente Brits, do Instituto da Associação Comercial, senhora Denise Bax, do Distrito Federal, para o governo do Distrito Federal, por meio da Secretaria de Turismo do DF. Eu quero convidar nossa querida Maria Eugênia Brasil, por favor, suba aqui, para que você leia esse termo que está tão bonito. Eu falei, vou chamar a Eugênia para ler, né? Ela é nossa consultora de sustentabilidade, e logo em seguida você já passa as mãos do presidente Brits para que o Franklin receba, em nome da Secretaria de Turismo, viu, Bernardo, essa calculadora, né, que é um evento e uma ação da nossa consultora de sustentabilidade. Muito obrigada, boa tarde a todas e a todos. Termo de doação: calculadora de gases de efeito estufa, ferramenta SG e símbolo do movimento Brasília Verde Sempre. Diante dos desafios climáticos globais e da urgência por ações efetivas de mitigação e adaptação, o Distrito Federal reafirma seu compromisso com o futuro sustentável, alinhado à Agenda 2030 da ONU e à COP30. Nesse contexto, o Instituto da CDF, diante da consultoria de sustentabilidade do 9º E-Criativa, Fórum Cidades Criativas Design, através do seu Conselho de Sustentabilidade, conforme o termo de colaboração técnica TC1/2025 Setor DF, tem a honra de presentear à Secretaria de Turismo do Distrito Federal, ao Governo do Distrito Federal, a calculadora de gases de efeito estufa, uma ferramenta SG moderna e acessível, que poderá ser instalada no site da Setur como instrumento de educação ambiental, gestão de emissões e fomento aos eventos sustentáveis do Distrito Federal. Ferramenta para emitir, reduzir e transformar. A calculadora de GE é uma plataforma digital gratuita que permite a pessoas físicas, empresas públicas e privadas, produtores culturais, promotores de evento e órgãos públicos estimarem suas emissões de carbono de forma prática e didática. Com base em dados sobre energia, transporte, resíduos e consumo, a ferramenta gera relatórios que indicam o volume total de emissões e as principais fontes, orientando o usuário sobre como reduzir, compensar ou neutralizar seus impactos. Além de apoiar o planejamento de eventos sustentáveis, a calculadora se integra às metas do Relatório Local Voluntário de Implementação da Agenda 2030 do GDF, especialmente os ODS 13, Ação e Mudança Global do Clima, ODS 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis, e ODS 17, Parcerias e Meios de Implementação, reforçando a transparência e o protagonismo do DF em políticas públicas de descarbonização e educação climática. A metodologia é baseada em referências internacionais, como GHG Protocol, World Resources Institute, WRI, painel
Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, IPCC, Inventário Nacionais de Emissão, MCTI, Normas ISO 14000, Gestão Ambiental. A utilização da calculadora de GE pelo setor será fundamental para consolidar Brasília como referência nacional em turismo sustentável, permitindo mensurar e comunicar os resultados ambientais de feiras, fóruns e eventos culturais apoiados pelo GDF. Essa ação fortalece a governança ESG e coloca o turismo brasiliense como exemplo de integração entre cultura, inovação e responsabilidade ambiental. Brasília Verde Sempre, orgulho de viver e preservar a cidade-parque. Como desdobramento simbólico dessa entrega, nasce o movimento Brasília Verde Sempre, com o tema Orgulho de viver e preservar a cidade-parque. O movimento busca transformar cidadãos e turistas em embaixadores verdes de Brasília, com a criação do selo Embaixador Verde de Brasília, que poderá ser adquirido gratuitamente no site da Setur, após a compensação voluntária em plataforma blockchain, trazendo conformidade e transparência aos processos, priorizando e conectando o patrimônio tangível e intangível do bioma cerrado, o segundo maior bioma brasileiro, responsável por grande parte da geração hídrica, uma nova economia sustentável e participativa. Entre seus objetivos, o hashtag Brasília Verde Sempre visa estimular o turismo ecológico e criativo, valorizando o Cerrado como ativo ambiental e cultural, dar visibilidade às políticas de incentivo à sustentabilidade, como o CPR Verde, ICMS ecológicos e o Programa de Pagamento por Serviços Ambientais, PSA, promover a educação ambiental e ações cidadãs de preservação com o apoio da calculadora de gases de efeito estufa, como ferramenta de sensibilização e engajamento coletivo. Um legado de inovação e compromisso. Com essa iniciativa, a Secretaria de Turismo, o Instituto a CDF, através do Nono É Criativa, reafirmam o papel de Brasília como capital criativa e sustentável do país, em sintonia com as metas globais e com o protagonismo do Distrito Federal no cenário da COP30. A calculadora é mais que uma tecnologia, é um convite à consciência, à colaboração e o orgulho de fazer parte de um movimento que une cidadãos, empresas e governo em torno de um propósito comum, tornar Brasília cada vez mais verde, inteligente e inspiradora. Hashtag Brasília Verde Sempre. Orgulho-se de viver e preservar a cidade-parque. Muito obrigada. Entrega lá para o presidente. Aqui, ó. Vai entregar, registrar. Você pode registrar a presença da prefeita de Conde. Conde. Não, peraí. Tanto a secretaria. Agradecemos e registramos a presença da senhora Carla Maria Pimentel, ela que é prefeita da cidade de Conde, na Paraíba. Nosso muito obrigado por sua presença, seja muito bem-vinda ao nosso encontro E-Criativa. O senhor Dante, secretário de Turismo, seja muito bem-vindo também. Agradecemos muito por suas presenças, sejam muito bem-vindos e estejam conosco nos próximos dias. Antes do Rodrigo terminar, vocês viram que eu gosto aqui de falar, né? Nós vamos encerrar esse momento. Agradeço demais. Franklin, é isso? Quer falar, Franklin? Não. Eu queria que encerrasse a transmissão online agora, Alessandra, por favor,
Pode encerrar. Nós só vamos passar um vídeo do Fórum Internacional de Design, que aconteceu aqui em Brasília ano passado. Nós tivemos aqui em Brasília, Denise, 3 cidades internacionais: Covilhã, Portugal; Buenos Aires, Argentina; e Asarikawa, Japão, e todas as cidades criativas brasileiras: Brasília, Curitiba e Fortaleza. Nós vamos passar esse vídeo, depois nós vamos estar liberados para descansar no hotel por 15 minutos, e nos encontraremos no coquetel, que vai ser mais informal, mais tranquilo. Quero registrar também aqui, aproveitando que eu estou com o microfone, da querida Luciana. Queria que você aplaudisse. Luciana é de Manaus, cidade de Manaus, Amazonas. Um aplauso, por favor, para a Luciana. E eu devolvo, depois do vídeo que a Alessandra vai passar agora, o microfone para o nosso querido Rodrigo Lima. Gente, obrigado. Marcelo, muito obrigado. Muito feliz por esse momento. A gente começa de verdade amanhã de manhã no Ministério do Turismo, né, Bárbara e Ângela? Então, amanhã, dia de debates, dia de muita conversa, Franklin, com todos esses representantes nacionais e internacionais. Aí a gente vai estar lá bombando. Obrigado, Jair. Obrigado, gente. Vídeo, Alessandra, por favor. Obrigado. Mais um vídeo. Obrigado. Senhor...